gratidão sou da glória.
vidas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 e 2. Lucas 17, versículo 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar nessa manhã sobre escândalos. Escândalos. Esse é um assunto que está na Bíblia. Escândalos. E no texto que nós lemos aqui, Jesus fala de escândalos. Dependendo da sua tradução, eu li aqui na tradução da linguagem de hoje, mas tem Bíblias, a revista corrigida, se eu não me engano, a revista atualizada, usa o termo escândalo nesse texto que nós lemos. Não sei se sua Bíblia está assim. Sempre vão acontecer escândalos. Jesus usa essa palavra, escândalos. As Bíblias mais modernas, como a linguagem de hoje, a NVI, as traduções mais modernas, elas não usam a palavra escândalo, mas elas já usam a tradução mais atual. Mas a palavra no original é escândalo. E o que vem a ser escândalo? Quando Jesus disse que no mundo aconteceriam escândalos, o que é que ele estava querendo dizer com isso? Irmãos, em geral, no Novo Testamento, essa palavra escândalo, ela significa qualquer obstáculo que serve, ou qualquer coisa que serve de obstáculo no caminho de uma pessoa. A pessoa está caminhando e aí tem um obstáculo na frente dela. Isso é escândalo, segundo a palavra de Deus. Ou é qualquer coisa que leve uma pessoa a cair. Tem alguma coisa na frente da pessoa, uma pedra, por exemplo. Ela dá uma topada na pedra e cai. Isso aquela pedra foi um escândalo. O obstáculo é um escândalo. É algo que atrapalha a outra pessoa. É algo que dificulta o caminhar de uma outra pessoa. É algo que faz a pessoa tropeçar e até em alguns casos cair. Então, geralmente quando no Novo Testamento aparece essa palavra escândalo, é no sentido de obstáculo. As Bíblias modernas, elas traduzem, e não é errado, elas traduzem a palavra escândalo com a palavra pecado. E na realidade Jesus ele tá falando de pecado, porque ele diz aqui: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, atitudes erradas que levam outras pessoas a pecarem. Agora, irmão, abrindo aqui um parêntese, porque você pode estar lendo o Novo Testamento e encontrar essa palavra escândalo com outro sentido, num sentido bom. Escândalo nem sempre é ruim. Tem um sentido que a palavra escândalo é bom.
na Bíblia. Vamos ver? Está lá em 1 Coríntios 1:23. Paulo vai usar essa palavra escândalo. 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que é que Paulo está dizendo? Que para os judeus, Jesus é o quê? Escândalo. Até hoje, para os judeus, Jesus é um escândalo. Se você for pregar o evangelho para o judeu e dizer, olha, Jesus é Deus, ele vai dizer que isso é o quê? Isso é um escândalo. Ou seja, isso é um absurdo. Jesus não é Deus. Jesus foi um homem qualquer. Então, é bom observarmos isso, porque de repente você pode estar lendo isso em casa, esse texto, e aí se lembrar da mensagem de hoje de manhã e aí pensar, amor, mas o pastor não disse que escândalo na Bíblia é pecado? Que escândalo é pedra de tropeço? Que escândalo é obstáculo? Sim, é. Mas tem esse outro sentido aqui na Bíblia, de escândalo. Então tem que diferenciar, ok? Mas o sentido hoje que nós queremos estudar da palavra escândalo é o sentido de coisa ruim, viu? É coisa ruim, é pecado. Então é nesse sentido que nós vamos falar de escândalo. É nesse sentido. O que Jesus disse, irmãos, a respeito desse assunto? Voltando lá ao texto inicial, coloca Lucas 17, 1 e 2 de novo, pode colocar. Voltando ao texto inicial, o que é que Jesus está dizendo aí? Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é o seguinte, que os escândalos, Jesus é que está dizendo, que os escândalos, algumas vezes vão acontecer, é isso? Não. Jesus está dizendo que os escândalos, me ajudem aí, sempre vão acontecer. Amém? Por isso, ninguém deve ser tomado de surpresa quando eles acontecem. Porque Jesus, ele declarou isso, irmãos, que os escândalos sempre iriam acontecer. Mas pastor, e por que os escândalos sempre acontecem? Por quê, irmãos? Por causa da natureza do ser humano. O homem não é perfeito. Por causa da natureza pecaminosa do ser humano. Então o homem peca. E quando ele peca, ele está causando, o crente, quando peca, ele causa o quê? Escândalo. Então, irmãos, é utopia a gente pensar, não vai acontecer escândalos. Os escândalos vão acontecer. Os escândalos vão acontecer. Infelizmente, vão acontecer. Então nós temos que estar preparados para quando eles acontecerem. Temos que ter a nossa fé muito alicerçada em Jesus. Temos que estar bastante firmes em Deus para não sermos abalados pelos escândalos. Mas que eles vão acontecer, vão. Mesmo o crente, irmãos, e quando Jesus está falando de escândalos, ele está falando de escândalos aonde? Dentro da igreja. Ele está falando entre os crentes. Então, mesmo entre os crentes, se não houver cuidado na vida espiritual, ou seja, se nós não tivermos cuidado com a nossa vida espiritual, se você não tiver cuidado com a sua vida espiritual, se você não andar na presença de Deus, você pode ser causa de escândalo. Ou seja, você pode ser uma pedra de tropeço. Irmãos, crente que é bênção hoje, pode ser pedra de tropeço amanhã. Você sabia disso? Crente que é uma bênção hoje, amanhã pode ser uma pedra de tropeço. Se não vigiar. É por isso, irmãos, que Paulo, ele faz essa advertência aos crentes de Corinto. Vamos ver que advertência ele fez? 1 Coríntios 10, 32. Vamos lá. Não
olha o que é que Paulo está dizendo para os crentes de Corinto: não vos tornei causa de tropeço, ou seja, não vos tornei escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Vou repetir esse texto, ó. Não vos torneis causa de tropeço. Olha, não sejam causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, ou seja, pessoas que não eram da raça judia, nem tampouco para a igreja. Ou seja, irmãos, não, Paulo estava dizendo: não sejam, não vos torneis causa de tropeço para ninguém. Amém? Amém. Então, Paulo está dizendo, irmãos, aqui, ó, não vos torneis. Por que ele usa não vos torneis? Porque eles não eram, mas podiam se tornar. Os irmãos estão entendendo? Não vos torneis. Eles não eram, mas podiam se tornar. E Paulo está dizendo: não se tornem, não vos torneis causa de tropeço. Então aqui, irmãos, é uma advertência do apóstolo Paulo. Podemos citar o exemplo, irmão, de uma causa de tropeço que se tornou uma causa de tropeço para Jesus, o apóstolo Pedro. Pedro era uma bênção. Foi Pedro quem disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele evangelizava, Pedro ganhava almas, mas teve um dia que Pedro se tornou pedra de tropeço. E é interessante que o nome Pedro significa pedra, né? Que dia foi, pastor, que Pedro se tornou pedra de tropeço, escândalo? No dia em que ele disse para Jesus: Jesus, o Senhor nunca vai morrer numa cruz. O Senhor nunca vai morrer numa cruz. O que é que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Naquele momento, irmãos, Pedro não vigiou e se tornou o quê? Pedra de tropeço para Jesus. Se tornou um escândalo. Um homem de Deus, mas que não vigiou e se tornou pedra de tropeço. Um outro discípulo que era pedra de tropeço para Jesus, Judas. Judas também, irmãos, evangelizou. Judas também ganhou almas. Judas também fazia a obra de Deus, expulsava demônio, curava enfermos. Mas só que ele se tornou o quê? Escândalo. E o que é que Judas fez? Traiu Jesus. A diferença, irmãos, entre Pedro e Judas é que Pedro se arrependeu e alcançou perdão. Judas não se arrependeu e não alcançou perdão. Mas eles foram pedra de tropeço. No ministério de Paulo também ele encontrou pedras de tropeço no caminho dele. Crentes que eram escândalo, pedra de tropeço. Então, irmãos, vamos entender o seguinte: os escândalos sempre vão acontecer. Pedra de tropeço sempre vai haver. E aí nós temos que ter essa consciência. Jesus falou isso, o próprio Jesus declarou. Uma segunda coisa, irmãos, que Jesus fala é que os escândalos levam as pessoas a pecarem. Vamos voltar ao texto de Lucas 17, 1 e 2. Olha o que Jesus diz aí: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Ou seja, o escândalo leva as pessoas a pecarem. Pense aí, irmãos, quantas pessoas não estão hoje fora da igreja por causa de escândalo? Quantas pessoas que eram crentes estavam na igreja e hoje estão desviadas por causa de escândalo, por causa de pecado de outros crentes, e se decepcionaram e
se desanimaram e hoje não estão mais na igreja. Você conhece alguém assim? Que quando você vai pregar o evangelho para ela, olha, volte para a igreja. Não, né? Ela se afastou por causa de quê? De causa de um escândalo. Olha o mal que um escândalo faz. Então hoje, irmãos, tem muitas pessoas que estão afastadas ou desviadas por causa de escândalos. Talvez, irmãos, falte a essas pessoas. Por isso que Jesus, ele avisa, olha, vai ter escândalos. Talvez tenha faltado por parte dessas pessoas, nós não podemos julgar, uma certa maturidade de, permanecer firme mesmo quando vê o escândalo. Mas, irmãos, quando se trata de novo crente, que ainda não está firme na fé, que ainda não tem maturidade, exigir talvez muito dele, que ele tenha maturidade, para aguentar aquilo, aquele escândalo. E geralmente, irmãos, quem é mais atingido com os escândalos? Quando acontece um escândalo na igreja, quem é o mais atingido? O novo crente. É ou não é? O crente velho, e quando eu falo crente velho, não é questão de idade, é o crente mais maduro. Ele aguenta muitas vezes o tranco. Aguenta ou não aguenta? Aguenta o tranco. Ele vê, fica triste, mas ele aguenta, porque ele sabe que o alvo dele é Cristo, que o exemplo dele é Cristo, não é homem nenhum, é Jesus. Amém? Que a fé dele não está no homem, está em Jesus. Mas o novo crente é diferente, ele é uma criança ainda. Então geralmente o novo crente, ele é o mais atingido. Então, irmãos, já foi feito aí uma contagem, um censo, e o número de pessoas desviadas, Agora eu estou falando, irmãos, de pessoas que são crentes mesmo. Eu não estou falando daquele que nunca foi crente e que hoje está fora da igreja. Não, esse nunca foi crente, Porque acontece isso também. Pessoas que nunca foram crentes, vêm para a igreja porque gosta do ambiente, tudo, aí depois se afasta. Esse não está desviado, ele nunca foi crente. Eu estou falando de crente mesmo, crente que está desviado por causa de escândalo. Então os escândalos levam as pessoas a pecar. Então aí é que está o problema, irmãos, do pecado do crente. Porque não é somente ele que é atingido. Dependendo do pecado que ele cometeu, ele atinge outras pessoas que estão ao redor dele. Outras pessoas são prejudicadas com o pecado que ele comete. Aí é que está o problema. Porque, irmãos, às vezes o crente vem, se arrepende, pede perdão, tudo bem, Deus perdoou, mas olha o estrago que ele causou, não é verdade? E aquelas vidas que, por causa do pecado dele, se afastavam da igreja. Como é que faz? Essas vidas, irmãos, algumas nunca mais vão ser recuperadas. Então o problema é esse. Deus perdoa? Perdoa. Mas o crente tem que ter consciência disso. Quantas pessoas eu levei a cair? Quantas pessoas não se desviaram por minha causa? Por causa do meu mau exemplo, do meu mau testemunho, por causa do meu pecado. Então, a gente tem que pensar isso seriamente. Os escândalos também, irmãos, terceiro, os escândalos impedem o não crente de vir à igreja. Quem já teve aqui a experiência de convidar um não crente para vir à igreja, e ele aí alega, mas é isso aí que está acontecendo, não é crente? Esse pessoal aí que está aí, irmãos, hoje a maior dificuldade talvez para você evangelizar um não crente é essa. Você está evangelizando ele, aí ele te joga na cara, sim, mas e o fulano lá que diz que é crente, que já está na quarta esposa, e aí, é assim, como é? Me explica. E o fulano que, irmãos, aí vai jogando isso na cara, você diz o quê? Você vai dizer o quê? Hein? Dificuldade, é ou não é? Não sei se você já teve essa experiência de estar evangelizando
E o ímpio colocar como justificativa de não vir para a igreja ou de não aceitar a Jesus. Ele às vezes até diz: olha, mas eu tenho um vizinho aqui, que diz que é crente, e está brigando o dia todo com a mulher. Eu não quero ir para a sua igreja não, obrigado, viu? Não vou não. Olha. E aí, irmãos? Então, o mau testemunho impede os não crentes de aceitarem a Jesus. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 18:7. Mateus 18:7. Eu não sei se esse texto não está aí, não está aí na tela, mas diz assim, Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Você pode conferir lá na sua Bíblia, Ai do mundo por causa dos escândalos. O que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz assim, ai do mundo, o mundo são o quê? O mundo são as pessoas que ele está dizendo, ai das pessoas. Ele está falando, irmãos, provavelmente das vítimas dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Provavelmente ele não está se referindo aí às pessoas que cometem o escândalo, mas das pessoas que são vítimas do escândalo. Esse ai aí não é um ai de raiva, é um ai de pena. Ou seja, Jesus está dizendo, eu tenho pena do mundo por causa dos escândalos, porque eu sei que os escândalos vão fazer muitas pessoas caírem, a se desviarem, a não me aceitarem. Aí diz, ai das pessoas por causa dos escândalos. Então é isso que Jesus está dizendo, porque o escândalo é muito prejudicial, é ruim, é terrível. Aí vem essa advertência de Jesus, vem essa advertência. Paulo, irmãos, ele tinha muito cuidado com relação a essa questão de escândalo, de não dar escândalo para ninguém. Por isso, ele fala lá em 2 Coríntios 6:3, olha o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 6:3, ele diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Vou repetir. Não damos motivo de escândalo a ninguém. Ninguém. Em circunstância alguma. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então Paulo tinha esse cuidado, irmãos. E é o mesmo cuidado que todo crente deve ter. Mesmo que você não tenha um ministério como Paulo, não seja um apóstolo, um pastor, mas o crente, qualquer crente, ele tem que ter esse posicionamento de Paulo também. Não dar motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Aí Deus pergunta para nós nessa manhã, né? Estamos nessa palavra aqui? Você não dá motivo de escândalo para ninguém em ocasião nenhuma? Amém? Seja assim, viu, irmão? Seja dessa forma. Não dê assim, um tio, uma vírgula para ninguém falar de você, amém? Jesus desafiou o povo. Quem é que me acusa quem é que me acusa de pecado? Pode dizer aí, quem é que é? Então, não dê motivo para o seu vizinho, para ninguém, seu colega de trabalho. Não dê motivo para ele falar mal de você, porque Paulo fez isso. Eu não dou motivo nenhum. E Paulo, às vezes, irmãos, ele tinha até que abrir mão de direitos que ele tinha, como por exemplo, de receber ajuda das igrejas, ajuda financeira. Ele às vezes até abria mão, para não criar nenhum tipo de suspeita, de escândalo, para aqueles que achavam que era errado ele receber ofertas da igreja, embora ele mesmo dissesse, olha, não é errado, digno é o obreiro do seu salário, não tem coisa, mas eu vou abrir mão, para que isso não sirva de obstáculo, de escândalo
para o Evangelho. Então Paulo era um homem consciente dessa questão. E quando ele escreve aos Romanos, ele chama a atenção dos judeus de Roma, porque daqueles que estavam seguindo a lei, porque aqueles judeus estavam servindo de escândalo. E Paulo chama a atenção deles. Vamos ler Romanos 2, 21 e 24. Olha o que é que Paulo diz aqui. Você que ensina os outros, por que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo? Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei? Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Olha, irmãos, que condenação Paulo está fazendo aqui aos judeus, que declaração, porque ele diz: olha, vocês aí que ensinam a lei, que são mestres, vocês ensinam que não se deve roubar, mas vocês roubam. Vocês ensinam que não se deve adulterar, mas vocês adulteram. Vocês são uma vergonha para Deus. E por causa de vocês, os não-judeus falam mal de quem? O problema é esse, viu, irmãos? Quando o crente dá mau testemunho, as pessoas falam mal de quem? De Deus. Aí é que está o problema. Eles não vão falar mal da pessoa em si, vão falar mal de Deus. Ah, tá vendo esse Deus aí que essa pessoa diz que é crente? Aí cadê o Deus dele? Que Deus aí, olha, fala mal de Deus. Mas se ele fosse escrever a carta para hoje, né, endereçada às igrejas de hoje, aí ficaria assim, eu vou repetir: os não crentes falam mal de Deus por causa de vocês, os crentes. Olha que coisa terrível, irmãos. Então, olha a advertência que Paulo está nos dando. Paulo chama a atenção dos judeus. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa atitude com relação ao não crente. Vamos ver dois textos que falam da nossa atitude para com o não crente. O primeiro é Filipenses 2, 14 e 15. Vamos ver? Diz assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Amém? Vou repetir: façam tudo como? Sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Quando a gente olha para o céu de noite, vê, né, o céu escuro, aí o que é que você vê lá no céu brilhando? As estrelas, amém? As estrelas iluminam o céu. Que você seja como estrela, como uma estrela brilhando no céu, amém? Glória a Deus. A outra palavra é do próprio Jesus Cristo, Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Assim também,
a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Olha, irmãos, Jesus está dizendo que nós somos o que para o mundo? A luz do mundo. E não pode se esconder uma cidade construída sobre um monte, e nem se acende uma lâmpada e se coloca, ou uma lamparina, debaixo do cesto. Não, irmãos. A lâmpada, a luz é colocada num lugar para que ela ilumine. Então, Jesus está dizendo que nós devemos brilhar. Amém? Você brilha no seu trabalho? Você brilha dentro da sua casa? Você brilha dentro do ônibus? Você brilha andando na rua? Amém? Você brilha quando joga futebol, bate o baba, você brilha. Você brilha quando está na diversão, ó. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Para que brilhar? Para quê? Para que o quê? Para que os outros vejam. Irmãos, não adianta, as pessoas estão nos observando, não adianta. Para o bem ou para o mal, as pessoas estão nos olhando. No momento em que você diz que é crente, as pessoas começam a olhar para você. É ou não é verdade? Então, ó, tenha cuidado, viu? Diga para quem está ao seu lado, tenha cuidado. As pessoas estão olhando para você, observando o seu comportamento. Mas se elas olharem e ver coisas boas em você, o que é que vai acontecer? O que é que diz aqui o texto? Elas vão louvar a Deus. Amém? Elas vão, ó, exaltar o nome de Deus. E vão até querer conhecer esse Deus poderoso. Olha, irmãos, que responsabilidade nós carregamos. Amém? Olha que responsabilidade, irmãos, nós carregamos. Porque Jesus disse que nós somos luz, que devemos brilhar, para que os outros vejam e louvem a Ele. Amém? Então, entenda isso, que os escândalos, o pecado do crente impede o não crente de vir à igreja. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso, para não sermos culpados de pessoas não terem ido para o céu. Pensou, irmãos? Que culpa terrível essa? Olha que coisa. Quarta coisa que Jesus disse a respeito dos escândalos. Bota o texto de novo, aquele, o início. Lucas 17, 1 e 2. O que é que diz o texto, irmãos? Olha o que Jesus disse: que os responsáveis pelos escândalos serão punidos severamente. Jesus disse, irmãos, olha o que Jesus disse: seria melhor para a pessoa, essa pessoa que faz uma outra pecar, seria melhor para ela que ela fosse atirada no mar com uma pedra amarrada no pescoço. E não é pedra pequena não, é pedra de moinho. Pode fazer xixi mesmo. Terrível. Seria melhor. Agora imagine, irmãos, a punição dessa pessoa. Se Jesus está dizendo que seria melhor para ela, que é melhor ela ser jogada no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Irmãos, o que acontece com uma pessoa que é jogada no mar, lá de um penhasco, ela é jogada no mar com uma pedra de moinho, pedra gigante, do tamanho desse púlpito aqui, ou maior, amarrada no pescoço? O que acontece com essa pessoa, irmão? Hein? Oxe, afunda na hora, né? Isso, não tem chance nenhum de ir. Mas Jesus é melhor. Diga para quem está só, é melhor ser jogado no mar com uma pedra amarrada no pescoço do que fazer
uma pessoa pecar. Fazer um pequenino, aí Jesus usa a palavra, né? Fazer um desses pequeninos pecar. Existe discussão, irmãos, com relação a esse termo pequeninos. A quem Jesus estava se referindo? Provavelmente, esses pequeninos aí, tem duas opiniões aí. Uma é que se refere a crianças, pequeninos aí, se refere a crianças, porque quando Jesus fala isso, tinha crianças ao redor dele. Mas uma outra opinião que não é errada e pode ser certa também, que esses pequeninos aí representem todos os crentes. Qualquer crente pode ser um pequenino, Jesus está falando. Então, Jesus está dizendo que o pecado cometido, o escândalo que leva um crente a se desviar, esse crente que causou escândalo, ele está numa situação muito ruim, viu? Ele está numa situação tenebrosa. É o que Jesus está falando aqui. O castigo vai ser muito grande. Jesus está nos mostrando, irmãos, como é grave a questão do escândalo. Está mostrando como é grave a questão do escândalo. Por isso, ele adverte lá em Mateus 18, que está dentro desse contexto de escândalo. Vamos ver Mateus 18, versículo 8 e versículo 9. Parece que aí só tem uma parte do versículo. Mateus 18, 8 a 9. Ah, não, está aqui todo, o versículo está todo aqui. Se uma das suas mãos, olha o que Jesus fala, se uma das suas mãos, ou um dos seus pés, faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos, ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Jesus mostra aqui, irmãos, que a gravidade do escândalo e como nós devemos agir com os nossos pecados. Nós não devemos tolerar pecado em nossa vida. Nós temos que ser o quê? Radicais com o pecado. É claro, irmãos, que Jesus não está sendo literal aqui. Embora é melhor realmente você entrar no céu, né? Ir para o céu cego, ser cego aqui na terra, chegar lá cego, do que ir para o inferno enxergando bem, sem precisar usar óculos. É ou não é? O que você acha? É melhor cortar uma perna sua aqui agora, né? Você entrar no céu sem uma perna, do que você ir com as duas pernas para o inferno. É ou não é verdade? Não estou na dúvida. Eu acho que é melhor, viu, irmão? Se quiser pode continuar pensando em casa sobre isso, mas eu acho que é melhor. Jacó deu graças a Deus de ter ficado mancando depois do val de Jaboque. Foi melhor para ele ou não foi? Ah, irmão, Jacó andava bem, Jacó dava pirueta, dava capoeira, pulava. Mas depois do val de Jaboque, aí ele começou a usar o quê? Bengala. Foi bom ou não foi bom para ele a bengala? Foi bom ou não foi, irmão? Ah, irmãos, que bênção aquele val de Jaboque. Que bênção aquele problema na coxa. Viu? Quem tocou ele na coxa? Foi o anjo, foi o próprio Jesus que tocou ele na coxa. E ele saiu dali abençoado. Ah, irmãos, Jacó não tinha nenhum problema, viu? Físico. As pernas de Jacó eram boas, corredor que só corria, que era uma beleza. Mas depois do val de Jaboque, coitado, ficou capenga. E capenga foi para o céu. Mas foi um capenga convertido, viu, irmão? Foi um capenga convertido. Amém? Então, é melhor ter cuidado, viu? É melhor cortar a mão, cortar o pé, né? Faça isso, né? É melhor cortar tudo, né? Mas você vai entrar no céu, amém? Glória a Deus. Olha, irmãos. Então isso mostra, irmão, a gravidade. Continuando, irmãos, sobre a questão dos escândalos, a Bíblia ensina, saindo um pouco do texto de Lucas 7,
porque nós já analisamos, né, o texto de Lucas 7, mas tem um ensinamento geral sobre escândalos na Bíblia, nas cartas de Paulo. Um escândalo, irmãos, veja só, presta atenção, não precisa ser necessariamente um pecado. Você sabia disso? Que você pode escandalizar um outro irmão fazendo algo que não seja necessariamente um pecado? Aí está outra questão, que a gente também precisa tomar cuidado. Vamos ler 1 Coríntios 8,13. 1 Coríntios 8,13. Olha o que diz aqui a palavra. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo está tratando aqui, irmão, das comidas que na cidade de Corinto era oferecida aos ídolos, e que depois eram vendidas no mercado, ou vendidas no próprio templo mesmo, e que alguns crentes de Corinto, dentro da liberdade cristã que eles tinham, e a consciência deles não lhes pesava, e eles tinham fé no que faziam, eles comiam dessas comidas, que tinham sido oferecidas aos ídolos. Só que nem todos os crentes de Corinto tinham esse entendimento. Tinham crentes que eram fracos na fé, e ficavam perturbados com isso, vendo um outro crente comendo comida oferecida a ídolo. Aí Paulo está dizendo, olha, se a comida, ele está se dirigindo aí aos crentes que comiam, né? Aqueles crentes maduros. Se a comida serve de escândalo a meu irmão, ou a seu irmão, nunca mais, né, coma dessa carne, para que não escandalize o seu irmão. E lá em 1 Coríntios, irmãos, 8,9, vamos ver também, 1 Coríntios 8,9, ainda dentro dessa questão, olha o que está escrito: mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado, ou seja, não se escandalizem. Qual era o cuidado de Paulo, irmãos? O cuidado era com aqueles crentes mais sensíveis dentro da igreja, porque Paulo via o perigo deles se perderem, por causa de algumas atitudes de crentes mais maduros. E Paulo tinha muito essa preocupação, e ele então, olha, cuidado, né? Porque com a sua atitude você pode escandalizar um irmão, né? Um irmãozinho. E se ele se perder? E se ele for embora da igreja? E se ele se afastar? De quem vai ser a culpa? Olha, então, irmãos, tem essa questão que nós temos que ter cuidado. Mesmo não sendo pecado. E Paulo, irmãos, ele diz, né, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, né? A comida em si, ela não é pecado, né? Você comer alguma coisa não é pecado, porque Deus santifica a comida, né? Deus santifica, né? É pecado, irmão, se torna pecado. Aí eu não vou entrar nessa história e tal, mas seria um outro assunto. Quando você sabe, né, que aquilo foi oferecido a um demônio, vai lá e come, a partir daí se torna pecado. Não porque aquela comida possa fazer mal a você, porque o poder de Deus é maior, mas é que você sabe que aquela comida está sendo oferecida a demônio, e você participa da mesa de demônio. Aí é errado, se torna pecado por causa disso, ok? Mas não é a comida em si, o elemento, a comida. Mas Paulo diz, olha, se comer carne, se alguma coisa prejudica o meu irmão, eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer. Se está prejudicando, eu não vou fazer. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, com essas coisas. Vamos ver Romanos 14, 21. O que é que eu faço então, pastor? Então vamos ver o que é que a gente faz, né? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa. Amém? O que está certo é não comer carne,
não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Ô irmão, você sabe que vai, escandalizar o irmão. Eu vou abrir mão do meu desejo, da minha vontade, por causa do meu irmão. Amém? Aí, irmãos, a gente vai ver mais adiante, entra a questão do amor. Você ama seu irmão? E aí, irmãos, dentro desse tópico tem várias questões, né? Questão da comida, questão de roupa, às vezes, né? Uma questão é que de vez em quando me perguntam: pastor, pode tatuar? Pode tatuar? É isso, irmão. Eu posso botar um brinco aqui no nariz? Irmão. Meu irmão, veja só, né? Não vamos entrar no mérito da questão, se é certo ou errado. Vamos ver, irmãos, né? Se eu chegar com um brinco no nariz na igreja, um brinco, eu acredito, irmão, pessoalmente, que você não vai para o inferno por causa do brinco no nariz. Minha opinião pessoal, né? Se você é uma pessoa santa, pura, mas irmãos, as pessoas, alguns irmãos, pode ter certeza, quando você chegar aqui, nariz de Satanás, nariz do diabo. Aí você vai ouvir indireta, vai ouvir profecia. Tem irmãozinho que não vai falar com você, mas vai ficar triste, né? Outro vai, ele bota, eu vou botar também. Só que ele não tem base, estrutura para botar. Os irmãos estão entendendo? Mesma coisa da tatuagem. Aí você chega com a tatuagem, legal, ficou bonita a tatuagem. Não é de dragão, não é de serpente, não é de cobra, tudo bem. Mas aí você chega e bota num lugar bem, a todo mundo ver. Aí, meu irmão, vai, pode ter certeza que vai. Por que magoar o irmão assim? Por que ferir o nosso irmão assim? Se você vai morar com ele no céu, não é verdade? Você quer entristecer o seu irmão? Então, irmão, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas. Vocês não estão entendendo? Que, a Bíblia não diz se é certo ou errado, são coisas discutíveis, que podiam ser discutidas, não é verdade? Mas se vai prejudicar o meu irmão, a fé do meu irmão, e nenhum crente, irmãos, pode viver isolado, nós vivemos em comunidade, amém? Pastor, pouco me importa que o meu irmão interessa, que ele pense o que ele quiser, irmão, não é assim. Igreja não é assim, igreja é comunidade, igreja é uma família, amém? Você não pode pensar por você mesmo, tem que pensar pelos outros. Tem que pensar pelos outros. Será que algum irmão vai ficar ofendido com isso? Né? Será que algum irmão vai ficar chateado, né? Será que eu posso levar algum irmão a pecar? Né? Questão da roupa também, irmãos. Né? Mas eu me sinto bem nessa roupa. Sim, você se sente bem. Só que, meu irmão, essa roupa aí para o homem está uma tentação terrível para os homens da igreja. É ou não é? Mas ele é que tem um olhar impuro. Sim. É assim, é? Não é assim não, irmão. Não estou entendendo? Não é, porque eu me sinto bem, né? Essa roupa me deixa afogada, ou apertada, eu gosto assim. Eu sei que você gosta, né? Mas, diga para quem está ao seu lado, mas, não é verdade? Tem essa questão, irmãos. Paulo diz, o que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Filipenses 1, 9 e 10. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O que é que tem que crescer em nós, irmãos? Logo no início aí do versículo, do texto.
que o vosso amor cresça mais e mais. Para que sejais sinceros e sem nenhum escândalo. Amém? E João diz assim, irmãos, 1 João 2,10. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Aquele que ama seu irmão. Vamos de novo? Aquele que ama seu irmão. Então, irmãos, aquele que ama seu irmão, você ama o seu irmão? Então você vai fazer de tudo, evitar causar escândalo para o seu irmão. Mesmo que não seja nada pecaminoso. Pastor, não é nada pecaminoso. Mas se vai causar escândalo ao seu irmão, você sabe que vai causar escândalo, ele vai ficar aborrecido, ele vai ficar... Então, você que é forte na fé, diz a palavra, fica com a sua fé para você mesmo, amém? Fica com a sua fé. E, irmãos, isso é muito importante na igreja, né? Esse cuidado que nós devemos ter uns para com os outros, amém? Agora, irmãos, qual deve ser a atitude do crente diante dos escândalos? Tem acontecido muitos escândalos hoje, não tem, irmãos? Principalmente no Brasil, né? No meio evangélico, o que mais tem é escândalos. Qual deve ser a nossa atitude diante dos escândalos? Primeiro, ficar escandalizado. Oxê, pastor, o senhor não disse no início que a gente tem que estar preparado né, e tal. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Irmãos, se diante do pecado nós não ficarmos incomodados, tristes, ou até mesmo irados, aquela ira santa, alguma coisa está errada na nossa vida espiritual. Porque se você vê um pecado acontecendo, né? É normal, tudo bem, é assim mesmo, não, é que nada. Irmão, alguma coisa está errada na sua vida espiritual. Jesus, irmãos, às vezes ficava irado, viu? Com o pecado do povo, ficava. Certa feita lá, ele expulsou os vendilhões do templo com ira, uma ira santa, claro. Mas ele ficou irado. Ele ficou irado com a incredulidade do povo algumas vezes. Ficou irado. Paulo também às vezes ficava irado, né? Irmãos, quando Paulo soube do pecado que estava sendo cometido dentro da igreja de Corinto por um homem, ele ficou irado não só com o pecado, mas ele ficou irado com a igreja, que não tinha tomado nenhuma atitude com relação ao homem que tinha pecado, que foi um pecado, né, que Paulo diz lá no primeiro capítulo da primeira carta, ele diz, olha, nem entre os ímpios, nem entre os não crentes se ouve tal imoralidade como essa que está dentro da igreja aí de Corinto. Paulo estava escandalizado. Paulo estava escandalizado não só com o pecado do homem, que estava, né, coabitando com a mulher do pai, tendo relação com a mulher do pai, como a atitude da igreja de Corinto, que achava que estava tudo bem. Não pode, irmãos. Nós precisamos ficar o quê? Escandalizados, amém? Nós não podemos achar que é normal, porque quando começarmos a achar que é normal, aí a coisa está feia, viu? Aí a situação da igreja está feia. Quando uma igreja, irmãos, acha normal, né? Quando uma igreja começa a achar normal casais de jovens ter sexo antes do casamento, quando uma igreja começar a achar normal que não precisa casar, basta se juntar, né? Irmãos, e outras coisas assim parecidas, olha, já foi, já era essa igreja, viu? Ela já entrou, na mornidão espiritual, ela já entrou no liberalismo teológico. É questão de dias essa igreja morrer, porque Jesus não está mais presente nessa igreja, vai morrer em questão de tempo. Não, irmãos, não pode. Mas no mundo é assim,
Mas não pode, irmãos, não pode. A igreja, se a igreja começar a aceitar, a igreja vai estar dando o aval, batendo carimbo. Quer ver uma das questões que tem sido muito tocadas aí? A união estável. Irmãos, a igreja não pode aceitar. Por quê, pastor? Porque eu não sei se vocês sabiam que a união estável, apesar de ser, algo regularizado aí pela lei, você sabia que a união estável não muda o estado civil da pessoa? Você sabia disso? Que a pessoa continua solteira aí, ou continua divorciada ou solteira, não muda o estado civil. Então, irmãos, a igreja não pode, eu não posso aceitar, não posso. Você sabe que eu já perdi membro aqui por causa disso? Já perdi pessoas aqui por causa disso. Eu vou para outra igreja aceita. O que é que eu posso fazer? Mas não dá. Irmãos, porque na hora que, onde passa um boi, vai passar uma boiada. Não é verdade? Então tem diferença, irmãos. União estável para casamento tem diferença, apesar de serem bem parecidos, mas tem diferença. Não muda o estado civil da pessoa. Não muda. Então eu estou dando só um exemplo, irmãos, de como a igreja, ela não pode, abrir, ela não pode escancarar a porta do céu, porque Jesus disse, está escrito que a porta é o quê? Estreita. A gente não pode chegar a escancarar. Não pode, não pode. Então, o crente, o cristão, não pode ficar insensível ao pecado, ou não podemos ser conivente com o pecado, conivente, não deixa, não pode, irmãos. O que é que Paulo fez com o crente lá de Corinto? O que é que ele disse? Olha, eu estou ausente aí, mas eu, junto com vocês em espírito, entregamos esse homem, entregamos o corpo dele a Satanás. Olha, para que a alma dele seja salva. Que medida disciplinar dura. Qual era a disciplina, irmãos, ali que Paulo estava dando para o homem? Entregar o corpo a Satanás é o quê? Dar direito a Satanás matar o homem. Aí a gente repara, irmãos, como um crente que está dentro da igreja, na comunhão da igreja, está protegido. Porque se Paulo teve que entregar, eu, junto com vocês, ou seja, aquele homem estava protegido, amém? Para Satanás tocar nele, Paulo e a igreja teve que entregar. Palmas para Jesus, glória a Deus. Irmão, aí seria já outro tema, mas Satanás não pode assim não, tocar em crente não, a não ser que Deus permita, amém? E Paulo, consciente disso, sabendo que Satanás só poderia tocar na vida daquele homem se a igreja entregasse aquele homem, e aí Paulo diz, olha, eu e vocês, nós entregamos esse homem, o corpo, para que Satanás não atingisse a alma dele. O corpo iria para a morte, ia morrer, mas a alma seria salva. Parece até que depois, irmãos, esse homem se converteu, se arrependeu, porque quando a gente vê a carta de 2 Coríntios, a gente observa, parece que Paulo fala lá de um homem que estava muito arrependido, que estava muito triste, e parece que é o mesmo homem de 1 Coríntios. Então, mas nós não temos certeza. Então, não deixe de ficar escandalizado, viu? Não perca fique escandalizado, viu? Com o pecado. Segundo, devemos nos afastar de quem promove o escândalo. Vamos ler Romanos 16, 17? Todos juntos, vamos ler. 1, 2, 3. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Paulo está dizendo, noteis bem, ou seja, fica de olho naqueles que provocam divisões. Tem crente que gosta de dividir, viu, irmão? Fica de olho nesses crentes que fica colocando divisão dentro da igreja, provocando divisão e escândalos,
em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Meu, eu não quero conversa com você não, vai para o seu lado, né? Você, né, diz que é crente, mas está aí com essa vida toda errada, né? Escandalizando os irmãos. Olha, não quero mais andar com você. Isso não é falta de amor não, irmão, isso é Bíblia, viu? Você está agindo de acordo com a palavra. Se a pessoa não quer se arrepender, não quer mudar de vida, fica causando escândalo, divisão, problema dentro da igreja, né? Irmão, dá uma geladeira nessa pessoa, se afasta dela, porque ela está em pecado. E se você continuar ao lado dela, você pode ser envolvido com isso também, vai se envolver no meio, e aí Deus vai passar também a culpar você vai ser responsabilizado pelo pecado da pessoa, amém? É igual aquele outro, né, que ele é motorista de carro de assaltante. Aí quando a polícia prende ele, não, mas eu nunca assaltei banco, eu só dirigi o carro. Gracinha, palhaço. Eu nunca entrei num banco para assaltar, eu só fazia, só servia de motorista. Vai para a cadeia também. Cuidado, viu? Não sirva de motorista para os outros não, viu, meu irmão? Você não faz, mas está de motorista. Né? Está de motorista para o outro, né? Fica levando ele para cima e para baixo, de mão dada com ele, sabendo que ele está aprontando e fazendo dentro da igreja, e você fica com ele. Vai que vai sobrar para você também, viu, meu irmão? Você tem que tomar a atitude correta, amém? Outra coisa, irmãos, quando você ouvir de um escândalo, aconteceu, né, com alguém na igreja, tal, um líder, pastor, olha, meu irmão, não fica espalhando não, né? Olha, boca de siri, não fica comentando não, fulana, você já soube? Soube o quê, meu irmão? Não quero saber de nada não. Mas, às vezes, irmão, quando eu ouço uma notícia assim, de alguém famoso, conhecido, que, olha, da minha boca, você não vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo pela imprensa, pelo jornal, né? Mas eu não falo. Porque, irmãos, eu sinto tristeza, eu fico triste com aquilo, né? Até ficar comentando, né? Às vezes, né? É claro, irmãos, que isso não significa que você não vai falar com alguém, uma pessoa de sua confiança, mas com o sentido de oração, mas para orar mesmo, não é no sentido de, né, da fofoca não, que é coisa séria, irmãos, né? Então não ficar espalhando, né? Porque aí entra a lei do amor, não é verdade? A gente quer preservar o irmão, ele vai prestar contas a Deus. Então, deixa lá, deixa quieto, tá certo? Às vezes a coisa já é notória, né? Já é pública, como muitos escândalos hoje no Brasil, sai na televisão, é notícia no jornal, na TV. Mas, irmãos, o nosso papel é o quê? É orar e ter cuidado, né? Ter cuidado com julgamentos precipitados, para depois a gente não se arrepender. Eu fico vendo, irmãos, né? Fatos que acontecem, as pessoas comentando, botando vídeo na internet e dizendo, agora a casa caiu, agora você vai ver, acabou a farsa. Ô, irmão, mesmo que a pessoa tenha errado, tenha pecado, né? Isso um crente falando para o outro, a casa caiu, viu? Né? Eu acho que nunca vi Jesus dizendo, a casa caiu. Jesus diz que não quer que ninguém vá para o inferno, né? Jesus tem pena, né? Ele fica triste com o ímpio que vai para o inferno. Jesus não se alegra com essas coisas. Mas tem gente, irmãos, que parece que já gosta de um escândalo, aí já bota vídeo na internet, né? E tal. Irmãos, cada coisa que acontece, não é verdade? Esse último caso aí do pastor Anderson, irmão, tanto absurdo, né? A gente nem sabe o que é ainda, não sabe nem qual foi a razão, o motivo, e cheio de vídeo aí na internet, né? Acusando A, acusando B, acusando C, e dizendo a casa caiu, agora a bruxa vai ser desmascarada. Ô, meu irmão, né? Se for bruxa, Deus vai, né, orar para converter, amém, irmão? A feiticeira agora caiu. Ô, irmão, se for feiticeira, vamos orar para que Jesus converta. Os irmãos entendem o que é que eu estou falando, né?
Esse caso aí, o mais que está aí mais agora aí na mídia, né? Não. Pessoas até que já tiveram aqui, irmão, na nossa igreja, já subiram aqui nesse púlpito, já pregaram aqui, o casal pregou aqui na nossa igreja. Agora eu vou ficar matando, caindo em cima, né, das pessoas, mesmo que haja um culpado, mesmo que o morto tenha feito alguma coisa errada, o pastor que morreu. Irmãos, sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, misericórdia da minha vida. Misericórdia da minha vida. E ficar com o bico calado. Misericórdia de mim, que podia ser eu. Eu não sou melhor do que ele, do que ela. Não sou melhor do que ninguém. Podia ser eu. Não é verdade? Então, irmãos, é ficar triste, porque isso, né, espalha, e as pessoas comentam, e denigram o evangelho, e aí deveria vir a tristeza. Quando o pé está doente, irmãos, a mão fica feliz, a mão fica acusando o pé. Viu, seu pé desgraçado? Quem mandou? Você não viu a pedra não, seu pé? Ô, irmão, o que é que a mão vai fazer? Ô, pezinho, vai fazer curativo nele, vai ou não vai? Vai cuidar dele, vai ou não vai? É assim dentro da igreja, irmãos. Amém? Então, vamos saber agir, amém? Na questão dos escândalos. Como nós vimos, são inevitáveis, não é verdade? Devemos ter cuidado de não sermos motivo do escândalo, porque a punição é severa, né? Vai ser muito severa para o cristão que for motivo de escândalo. Vamos nos afastar daqueles que fazem escândalos. Vamos saber agir corretamente, né, diante de escândalos. Não vamos entrar nessa de conversa, né? Vamos orar a Deus, para Deus, né, tomar conta dessas situações, né? E vamos dar bom testemunho, amém? Fique em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Glória a Jesus. O teclado vai estar tocando. Vamos orar pedindo o quê? Senhor, tem misericórdia de nós. Está escrito, aquele que está em pé, olha, caia. Olha, caia, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Só estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Ou você acha que é melhor do que alguém? Você não é melhor do que ninguém aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém. Não somos nada, não temos nada. Irmãos, a cada dia as misericórdias do Senhor vão sendo renovadas na nossa vida. E se nós não dependermos do Senhor a cada dia, nós não conseguiremos ficar de pé. Por isso, peça a cada dia ao Senhor: Deus, misericórdia, né? Misericórdia para a minha vida, né? Então feche seus olhos, esteja orando. Vamos estar orando. Pedir ao Senhor, né? E você vai falar: Senhor, eu nunca quero ser motivo de tropeço para nenhum dos meus irmãos. Faça essa oração sincera. Deus, eu quero ser bênção na vida do meu irmão. Eu quero ser motivo de alegria na vida do meu irmão. Eu quero que através da minha vida ele consagre mais a vida dele ao Senhor. Fale assim. E Deus está perguntando nessa manhã: você tem sido bênção ou pedra de tropeço na vida das pessoas? Essa é a pergunta que Deus lhe faz nesta manhã. Você tem sido bênção para os outros ou pedra de tropeço? Como é que tem sido a sua vida? Você tem brilhado como as estrelas no céu? As pessoas, quando olham para você, dão glória a Deus? Ou dizem: ah, esse Deus aí, essa igreja desse crente aí, eu não quero saber não. Que grande é a tua responsabilidade. Se é para fazer coisa errada, é melhor sair da igreja e fazer as coisas erradas lá fora, porque o castigo é menor.
Porque aquele que está dentro da igreja e pratica o pecado, a condenação é maior. Então você hoje precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você quer ser bênção ou pedra de tropeço. Ore a Deus por misericórdia, porque ninguém de si mesmo tem condição de coisa nenhuma. Só Deus na sua vida e na minha vida. Deus, Pai de misericórdia, nós falamos hoje, nessa manhã, sobre escândalos. Temos visto, ó Pai, tantos escândalos no nosso país. Tantos escândalos, ó Pai, na igreja, na liderança, no meio do povo. Tantos escândalos, ó Pai. Deus, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia da igreja brasileira. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Ó Deus, nós queremos ser exemplos. Nós queremos dar bom testemunho, Senhor. Tem misericórdia. Ficamos tristes com o que está acontecendo hoje no meio evangélico. Ficamos muito tristes, ó Pai, porque a igreja no Brasil não tem dado bom testemunho. A igreja no Brasil, ó Pai, não tem dado um bom testemunho. Tem misericórdia, Pai. Traz um avivamento para a igreja no Brasil. Traz um despertamento espiritual. Que o nosso coração, Pai, não ache isso normal. Que o nosso coração não se acomode, ó Deus, a essa situação. Porque sabemos que isso entristece o teu coração. O pecado faz com que o Senhor fique irado. E nós não queremos aceitar isso como normal, Pai, porque não é normal. O pecado não é normal, o pecado é errado. Ó Deus, nos dá essa ira santa, nos dá essa indignação santa, Pai, com relação ao pecado. Ó Deus, que nós possamos ser crentes fiéis num mundo que jaz no maligno. Que nós possamos brilhar nesse mundo que está em trevas. Abençoa cada um que veio aqui nessa manhã. Que cada um aqui possa ser luz, dar testemunho verdadeiro da Tua palavra. Ó Deus, que ninguém aqui seja pedra de escândalo, pedra de tropeço, ó Pai. Que ninguém aqui seja. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Fala com o teu irmão. Diga, ô meu irmão, seja bem-vindo aqui em nome de Jesus.